Mas, irmãos, eu sou um apaixonado por seminário, né? Porque o Senhor Jesus me chamou para o ministério, tinha 15 anos de idade, e naquela época a gente tinha que sair de Goiânia para ir para Belo Horizonte estudar, era o normal que acontecia. Agora, na minha cabeça de adolescente, eu queria fazer seminário, mas queria fazer em Goiânia. Não queria sair de Goiânia. Para o ministério eu estava pronto para ir para qualquer lugar, porque eu cantava aquele hino, né? Nem sempre será para o lugar que eu quiser, que o mestre me há de mandar. Então isso aí eu estava pronto, como sempre estive e estou até hoje. Mas para fazer o seminário eu queria fazer em Goiânia. Não queria mudar de Goiânia. Mas não tinha ideia. Eu orei, pus nas mãos do Senhor e fiquei aguardando o tempo certo. Em agosto de 1988, eu estava num culto, à noite lá da igreja, estava com 18 anos, quando o pastor Pesotti anunciou que o seminário começaria na segunda-feira. Eles reuniram lá a convenção e resolveram fundar o seminário, e que as matrículas iniciariam na segunda-feira. Eu não dormi aquela noite. No outro dia cedo, eu estava lá na porta do seminário para fazer minha matrícula. E aí, irmãos, essa ligação com o seminário, eu estou no seminário até hoje, não saí mais, terminei o curso, depois eles me convidaram para dar aula, e dou aula até hoje no seminário, e depois cheguei a diretor do seminário, e foi na ocasião que eu era diretor do seminário que nós fundamos o seminário aqui em Anápolis. Então, estar aqui hoje no aniversário do seminário, para mim, é imperdível. E o pastor Edilson, que foi ovelha nossa lá na Filadélfia, ele sabe, né, o tanto que a gente tem apreço pelo seminário. E com o seminário, eu penso que não é só para formar pastores e missionárias, mas, na minha opinião, eu penso como Moisés, quando o pessoal começou a profetizar lá e pediram para Moisés mandar o pessoal calar a boca, aí Moisés disse: quem dera todo o povo de Deus fosse profeta. Quem dera todo o povo de Deus tivesse o privilégio de poder estudar, fazer pelo menos uns 3 anos aqui no seminário. Seria uma bênção muito grande. Nessa noite, irmãos, eu vou gastar 45 minutos aqui. Vou botar aqui um relógio. Vou gastar 45 minutos aqui para falar sobre os fundamentos da formação da liderança cristã. Já está lá? Está lá. Esse trabalho, parte dele está no livro que eu trouxe aí para vocês, quem quiser, né? E às vezes não só querer, mas poder, né? 25 pilas cada um. Uma parte dele são 4 capítulos, esse aqui é o capítulo 2, Fundamentos da Formação de Liderança. Fundamento teórico, fundamento histórico e fundamento bíblico. É fundamental, é básico que a gente entenda a importância de formar líderes. A importância da educação, do processo educativo, pedagógico na formação de liderança. Se nós não entendermos isso, o nosso ministério será limitado. E quando eu digo ministério, não estou falando do ministério do pastor. Estou falando de qualquer pessoa que desenvolve qualquer tipo de ministério na igreja. Então, por exemplo, teve um professor de escola bíblica lá na 4ª igreja, quando eu era da igreja. Ele não tinha uma formação teórica profunda, mas ele entendeu isso aqui. E como professor da escola bíblica, o que ele fazia? Ele dava 10 minutos, cada aula dele, ele dava 10 minutos para um aluno falar sobre um tópico da lição. E num determinado momento, ele escolhia 3 alunos que dariam a lição no domingo seguinte. Um falava um tópico, outro, e o outro, o terceiro tópico, e assim. E com isso, ele não só oportunizou que os alunos também pudessem manifestar seus conhecimentos, mas através desse professor,
que nunca foi pastor, uns 4 ou 5 pastores foram descobertos na sala de aula a partir das oportunidades que ele dava para os alunos ensinar. Então, esse irmão, que foi um professor de escola dominical a vida toda, foi instrumento do Senhor, porque ele entendeu a importância da formação de liderança. Então, esse é o meu assunto aqui hoje com vocês, nesse dia que está comemorando aí os 23 anos do seminário. Fundamento teórico, eu escolhi 2 autores, mas se você pesquisar todos os autores que trabalham, todos os pesquisadores que estudam o crescimento da igreja, todos eles vão colocar a formação de liderança como um dos pontos fundamentais para que a igreja cresça. Um deles eu cito aí, que é o Christian Schwartz. Ele escreveu esse livro, Desenvolvimento Natural da Igreja, e ele apresenta 8 princípios para o crescimento da igreja. Está aí os 8 princípios, e o primeiro deles é uma liderança capacitadora, ou seja, toda igreja que cresce de forma saudável e um crescimento natural, porque nós sabemos que o crescimento ele pode ser fabricado, produzido pela engenhosidade humana, mas toda igreja que tem um crescimento natural e saudável, um dos pontos é uma liderança que forma líderes, que prepara, que capacita as pessoas para o serviço cristão. Então esse é o primeiro autor que eu escolhi, mas tem vários, todos eles, dos que eu pesquisei, nenhum deles ficou de fora a questão da formação de liderança. Então, se nós queremos ver a igreja crescer de forma saudável, um dos pontos que nós devemos trabalhar com a igreja é a formação de liderança. O crescimento da igreja, do seu ministério. Então, se você, por exemplo, é líder de louvor, você precisa entender que tem que formar, capacitar o pessoal do louvor, em todos os aspectos, não só capacidade técnica, mas também capacidade humana de relacionar e a capacidade global de pensar por quê, qual o sentido do ministério de louvor. O outro autor que eu escolhi foi o Robert Lincoln, que também fez uma pesquisa. Esse primeiro autor que eu citei, um alemão, ele pesquisou 1000 igrejas no mundo todo, fez um questionário exaustivo e pesquisou 1000 igrejas no mundo todo para chegar a essas conclusões. Eu acho que um camarada que gasta 10 anos da vida dele fazendo uma pesquisa dessa, um alemão, que eles são, né? Então, o mínimo que a gente tem que fazer é ler o livro desse cara. E ele cita, então, essa questão. Esse outro autor que eu cito agora, o Robert Lincoln, ele pesquisou cerca de 60 igrejas em 5 continentes, inclusive aqui no Brasil ele escolheu algumas, para descobrir qual era a base, o que fez, o que proporcionou que essas igrejas tivessem um crescimento saudável e abençoassem a cidade, o estado, a nação e o mundo. E ele apresenta então esses 3 pontos aí, que é um foco missional comum, onde toda a igreja compreende para que aquela igreja existe. Os membros dessa igreja, eles percebem que a igreja não existe só para si mesma, mas ela interage, ela se relaciona com a missão transcultural e mundial. E o terceiro ponto, uma liderança que coopera para que os membros descubram qual o seu dom e trabalham no sentido de que sejam equipados para o serviço. Então, o terceiro ponto aí fala justamente de uma liderança da igreja que entende a necessidade de capacitar o povo para o serviço. Então, para o fundamento teórico, eu cito esses 2. Um americano e outro alemão, que trouxeram esses apontamentos a partir de pesquisas que eles fizeram. E não tiraram da cabeça deles, não estavam lá depois de almoçar e dar aquela dormidinha depois do almoço, e acordou e pensou isso aqui e escreveu, não. Eles estudaram, eles pesquisaram e chegaram a essa conclusão. Então, o fundamento teórico está aí para os irmãos. Fundamento histórico. A nossa convenção, para mim, a base que está na cara para qualquer pessoa ver
a importância da formação de liderança para o crescimento da igreja é a questão dos seminários. Então eu vou falar da CBN, da nossa convenção, mas se você for estudar, você vai ver isso, por exemplo, a Igreja Presbiteriana do Brasil, chegou pelo Rio de Janeiro, e a primeira coisa que o pastor fez, depois de começar uma igreja, foi fundar um seminário no Rio de Janeiro. O primeiro seminário presbiteriano foi aberto lá no Rio de Janeiro em 1800 e tal. A nossa convenção foi organizada em 1967, no dia 16 de setembro. Mas o nosso seminário foi fundado antes da convenção. Ele foi fundado em 65. Então, antes de fundarmos uma convenção, nós primeiro fundamos um seminário. Igualzinho Jesus. Jesus, antes de fundar a igreja, fundou um seminário. Convidou 12 alunos e iniciou a carreira acadêmica deles lá. Aí eu posso mudar? Tá bom, obrigado. Então está onde ali? Está ali no... Beleza, obrigado. Então isso é um fator interessante. Em Belo Horizonte, em 65, alguns pastores, igrejas resolveram fundar o seminário e lá foi organizado o nosso primeiro seminário. O fato de ter o STEB, de ser o STEB o primeiro e por muitos anos ter recebido os vocacionados de todo o Brasil, cooperou para que a Convenção de Minas Gerais fosse a maior regional que temos. Porque a gente mandava os vocacionados para lá e eles por lá ficavam. Eu estava andando em Belo Horizonte um dia, um pastor falou assim: você está vendo aquela árvore ali? Estou. Eu comecei uma igreja debaixo daquela árvore. Aí foi lá e me mostrou a igreja. Ele como seminarista, saiu da Bahia, foi lá para Belo Horizonte, foi ajudar numa igreja, o pastor mandou ele começar um trabalho de evangelismo, ele começou debaixo de um pé de árvore lá, e depois começou a converter gente, fundou uma congregação, está lá a igrejona lá, abençoada. Ele me levou no pé de árvore e depois me levou lá na igreja para mostrar. A Quarta Igreja Batista, que é a minha igreja de origem, mandou por vários anos muitos seminaristas para lá e por lá ficaram. Inclusive o pastor João Leão, que chegou a diretor do seminário, está lá em Belo Horizonte até hoje, pastoreando a Terceira Igreja Batista. Então, assim como eles receberam os seminaristas de Minas, de Goiás, receberam de todo o Brasil. E hoje é a maior regional da convenção. Então, onde nós colocamos seminário, a convenção cresceu. E eu fiz essa pesquisa em todos os estados da federação, onde nós temos regional, eu fiz essa pesquisa. Onde foi plantado o seminário, a convenção, a denominação cresceu. Então, esse é o fundamento histórico. A CBN de Goiás fundou o seminário em 82, e de lá para cá ela começou a experimentar um crescimento aqui no estado. Porque a gente crescia, mas dessa forma, a gente não viu o crescimento. Porque o pessoal ia para longe, né? Não tem problema que eles vá para longe. Mas se a gente puder formar aqui em casa, melhor ainda, né? E então tá aí, essa parte do fundamento histórico, ela é bem comprovada. Qualquer denominação que você for estudar, você vai ver a importância do seminário no crescimento, na solidez, no fortalecimento das igrejas, das denominações. Depois nós temos aqui o fundamento bíblico. Aí eu escolhi o Jorge Barro, que defendeu uma tese na área de missões, no Fuller, trabalhando a questão da missão a partir de Lucas, e ele estudou especificamente os 2 livros de Lucas e Atos. E aí ele vai fazendo um histórico da peregrinação de Jesus como missionário, né? E depois ele vai fazer um outro histórico da peregrinação de Paulo como missionário. E quando ele estuda o apóstolo Paulo, ele apresenta 5 fundamentos missiológicos de Paulo. Todo o trabalho de Paulo, para ele, para o Jorge Barro, resume nesses 5 pontos. O que Paulo fazia? Primeira coisa, pregação do evangelho. Onde ele chegava, ele, às vezes, não de primeira mão, mas como no caso de Atenas, ele fica ali estudando a cidade um tempo, orando,
oprimido, porque ele deixa claro no texto que os demônios de Atenas estavam perturbando ele. Ele gasta um tempo para estudar o contexto cultural da cidade, para depois começar a pregar. Mas sempre esse era o ponto inicial, a pregação do evangelho. A segunda coisa, plantação de novas igrejas. Outra marca do ministério do apóstolo Paulo. Plantação de novas igrejas. Terceiro, ensino e maturidade dos novos crentes. Essa é uma preocupação fundamental do apóstolo Paulo, o discipulado dos novos crentes. A gente vai ver isso quando ele escreve, por exemplo, para Tito, para que Tito colocasse as coisas em ordem na ilha de Creta, nas igrejas que lá já estavam plantadas, e ele vai orientando como trabalhar a questão da maturidade dos crentes a partir de uma liderança qualificada, preparada para cuidar da igreja. 4, formação de líderes. E 5, flexibilidade missiológica. Paulo foi um cara incrível. Você vai estudar a vida dele, é impressionante. Paulo, ele não tinha um método só. Não tinha um jeito só de fazer as coisas. Ele era eclético, ele era multifacetado, ele começa a igreja na beira do rio, onde as irmãs, as judias, iam lavar roupa. Ele começa na sinagoga. Ele começa discutindo com os filósofos lá em Atenas. Começa de tudo quanto é jeito. Começa fazendo milagre. E ele começa também fundando um seminário na cidade de Éfeso. Foi onde ele gasta mais tempo, foi a igreja que ele ficou mais tempo, foi em Éfeso. E foi o único lugar, já no final do ministério, no final da segunda viagem missionária, onde ele funda um seminário. E através da igreja de Éfeso, sem sair de Éfeso, através das pessoas que ele forma ali, ele planta igrejas em toda a região da Ásia Menor. Ao ponto de ter que escrever depois a igrejas que ele nunca foi na cidade, mas que foram plantadas por pessoas que estudaram com ele quando ele estava em Éfeso. Então, Paulo, extremamente flexível. Então, no caso do fundamento bíblico, quando eu pego aqui o Dr. Jorge Henrique Barro, eu acho interessante que na pesquisa bíblica ele vai afirmar justamente que um dos pontos para o crescimento da igreja é a formação de liderança. Então, partindo para a Bíblia, Paulo, o apóstolo multifacetado, foi discípulo, mentor, missionário, pastor e teólogo. Foi discípulo de Gamaliel, foi discípulo dos pais dele, foi discípulo de Barnabé, quis se intrometer no início da igreja lá, mas os apóstolos deram um chega para lá nele, ele voltou para Tarso, mas ele foi discípulo. Foi submisso à sua igreja, prestou contas à igreja de Antioquia e prestou conta à igreja em Jerusalém. Não tinha dificuldade com isso, de forma alguma. Foi mentor, segundo os estudiosos do Novo Testamento, o apóstolo Paulo formou mais ou menos 92 líderes, entre homens e mulheres. 92 pessoas, alguns já chegaram a catalogar como pessoas que o apóstolo Paulo formou ao longo do seu ministério. De todos os apóstolos, foi o que mais seguiu Jesus, o que mais aplicou o que Jesus fez. Porque Jesus começa o ministério e chama 12 discípulos, funda um seminário e fica 3 anos andando com esse pessoal para baixo e para cima, enviando eles, depois eles voltavam e Jesus ia consertando as coisas. Os demais, nenhum deles teve essa capacidade que Paulo teve. Somente Paulo teve essa capacidade. Então, de 81 a 95 colaboradores,
Paulo formou durante o seu ministério. E não foi um ministério muito longo, não. O ministério de Paulo durou 20 e poucos anos, e nesse pouco tempo ele formou esse tanto de gente. Não é brincadeira não, irmãos. Então você vê a forma que Paulo vai formando esse pessoal. Não é o nosso centro aqui hoje, mas Paulo consegue de uma forma espetacular trazer e deixar para a igreja um grande legado. Missionário como Paulo, talvez a gente conheça poucos. O homem que plantou tantas igrejas e que influenciou e que fez essa ponte entre a igreja de Jerusalém e as nações, porque todos os discípulos, os demais apóstolos, tiveram dificuldade com a missão transcultural. O único que desde o início não teve nenhuma dificuldade foi o apóstolo Paulo. Os demais todos tiveram. E todos eles só caminharam de uma forma mais plena para a missão transcultural depois que viram o resultado do trabalho do apóstolo Paulo. Então Paulo foi aquele que enxergou com mais profundidade a dinâmica da missão, da vocação e de qual era o trabalho da igreja. Porque a maioria dos discípulos queria que a igreja, uma igreja mais babélica do que missionária. E esse talvez seja o problema da igreja brasileira hoje. Porque no passado, quando éramos igrejas pequenas e pobres, nós éramos mais missionários. Agora que nós nos tornamos igrejas ricas e grandes, nós estamos perdendo a pegada da missão. Por quê? Porque nós estamos cedendo à tentação de Babel. Então, se na década de 50 o problema era Pentecostes, como escreveu lá o José Rego Nascimento, Calvário e Pentecostes, mostrar que tem duas experiências, a da conversão e do batismo do Espírito Santo. Esse não é mais o nosso problema hoje. Nosso problema hoje é escolher se nós queremos ser Babel ou Pentecostes. Os discípulos queriam ficar em Jerusalém. Eles pensavam que a missão, o evangelho, era só para Israel. E eles estavam pensando numa ideia de uma missão política. E é incrível como a igreja brasileira está desse jeito hoje. A gente acha, de modo geral, que o evangelho é para o Brasil, e que o Brasil vai ser... Deus não está nem um pouco preocupado com relação ao evangelho, uma nação que vai evangelizar o mundo, porque isso aí ele tentou fazer já e não deu certo. Ele escolheu uma nação para evangelizar o mundo, chamada Israel, e ela rejeitou, ela não quis ir. Ela se vangloriou, ela queria que as nações viessem e se tornassem vassalos dos israelitas. Deus, para ensiná-los que não era aquilo que queria, mandou uma parte cativa para a Síria e outra parte para a Babilônia. Vocês não querem fazer missão por bem, vai fazer por mal. Quando Jesus funda a igreja, ele funda numa perspectiva diferente. Então essa junção que a gente percebe a igreja evangélica brasileira fazendo, ela não é bíblica, ela é babélica e pior ainda, ela é ideia do anticristo. Isso é um anticristo puro, essa ideia, que está permeando as igrejas brasileiras de modo geral hoje. Paulo entende a missão transcultural e sofre por causa disso. É perseguido pela própria igreja. Fora a perseguição que ele recebe dos judeus, ele recebe perseguição dentro da própria igreja. Então, um missionário como Paulo nós temos poucos, e pastor como Paulo também ele se preocupava com a situação do povo, ele orava, gastava tempo. Se você vê tantas citações de Paulo orando, preocupando com a saúde dos seus obreiros. Enfim, o apóstolo Paulo foi um grande pastor. E, por fim, um grande teólogo. Escreveu diversas cartas, influenciou Lucas, que escreveu o Evangelho e o livro de Atos. Então, se você perceber a influência de Paulo, é impressionante. O próprio Pedro reconhece a teologia de Paulo. Então, basicamente, o João Marcos, que escreveu o primeiro Evangelho,
foi discípulo de Paulo, andou com Paulo, tiveram uns probleminha lá, mas no final Paulo reconhece o valor de João Marcos. E se você pensar que a igreja de Éfeso, fundada por Paulo, e onde ele fundou um seminário, alugou a escola de Tirano e ali fundou um mini seminário, se você pensar que o Evangelho de João foi escrito pelo apóstolo João para os Efésios, se você pensar que o livro de Apocalipse foi escrito por João para as igrejas que Paulo fundou na região da Ásia Menor, então se você começar a pensar nisso, você vai perceber que quase todo o Novo Testamento tem uma influência direta desse teólogo, missionário, pastor chamado Paulo. E nenhum deles, de todos os apóstolos, compreendeu com tanta profundidade a importância da formação de liderança como o apóstolo Paulo. E no final, irmãos, para concluir, eu apresento aqui, para a gente pensar um pouco, essa proposta de treinamento integral que a gente percebe com relação a Paulo, e que aquele camarada lá do SEM, Philip Greenwald, escreveu um livro chamado Fazedores de Tendas, Fazedores de Discípulos, e eu trabalhei o quadro que ele apresenta lá e apresento dessa forma aí. As dimensões, os métodos e os contextos. A formação, ela precisa ser integral, e esse é um problema para a gente no seminário, porque a gente não consegue dar essa formação integral para os alunos. Então você que está aqui no seminário, beleza, mas a sua formação, o seminário é só uma parte dela. No meu modo de ver, a principal formação do líder é na igreja, e a principal pessoa na formação desse líder é o pastor. Nós pastores precisamos entender isso. Nosso papel principal na igreja é formar novos líderes. A igreja gera igreja, ovelha gera ovelha e pastor gera pastor. Quando eu digo pastor, estou falando líder de modo geral, seja lá qual seja a função. Então, as dimensões da formação integral é a dimensão cognitiva do conhecimento, a dimensão das habilidades. Tem muita gente, por exemplo, vamos para a área da música, tecnicamente, eu conheço gente que fez curso de música na Federal, fez mestrado, mas se você pôr ele para tocar um violão perto de uns que nunca entrou numa escola dessa, o cara dá show, porque ele tem o conhecimento cognitivo, mas não tem a habilidade como aquele outro lá. Então, essa é a diferença das habilidades para a cognitiva. E a dimensão afetiva. Então, essas são as dimensões da formação integral. Todo líder precisa desse trabalho aí, cognitivo, as suas habilidades e a questão afetiva. E a gente vai sendo formado a vida inteira, irmãos. Essa questão que o pastor Jesus falou aí, de eu falar o que eu penso, eu já mudei muito. Eu já mudei muito. Meu genro, ele até ri quando eu falo isso. Não, eu já mudei muito. Aí ele ri, né? Porque eu era mais afoito. Mas a gente vai apanhando. Então a gente vai. Isso aí faz parte da questão afetiva que a gente vai aprendendo. Se o Jesus queria ser transparente como eu, ou tão direto, né, eu também queria ser mais recluso como ele. Eu acho que sofre menos. Quais são os métodos para a formação cognitiva? É a capacitação formal, os cursos que a gente vai fazendo. Escola Bíblica Dominical é um excelente lugar para capacitação formal. Seminário, enfim, todo tipo de lugar que você vai para aprender. Você senta para aprender. Quando eu cheguei no seminário, 50% do que os professores ensinavam eu já sabia. Sabia metade. Por quê? Escola dominical.
Desde menino, porque lá em casa, irmão, tinha desculpa não, meu pai, que veio do sistema militar, não tinha que ir para a escola dominical, irmão. Não tinha choro e nem vela, dizia meu pai. Raiva que me dava. Todo domingo de manhã, que eu podia dormir até mais tarde, tinha que levantar cedo, porque a gente morava na Vila União, a igreja no centro, 45 minutos de ônibus. Esses dias eu perguntei lá na igreja, quem vem para a igreja de ônibus? Ninguém levantou a mão. Todo mundo vai de carro, vai de a pé, porque mora perto. 45 minutos de ônibus, fora o tempo que ficava no ponto esperando. E a escola bíblica lá na quarta igreja, irmãos, o pastor René Feitosa, o negócio lá não era brincadeira, não. Tinha uma devocional, depois dividia as classes, depois voltava para o culto, e o pastor René ainda inventava de marcar reunião com os diáconos, depois do culto, meio-dia a gente saía da igreja, Deus me livre daquilo. Mas, quando eu cheguei no seminário, valeu, viu? Valeu, foi bênção. Então, escola bíblica dominical é uma bênção. Muitas igrejas têm deixado de lado, né? Mas é preciso rever, lógico, mas é preciso valorizar a escola bíblica. O seminário, irmãos, como eu disse no início, se eu pudesse, todos os membros da igreja iriam fazer o seminário. Então, essa é ali que a gente vai recebendo a capacitação cognitiva, através dos cursos, dos estudos e tal, que a gente recebe. O contexto é a sala de aula. Não tem jeito, é bom demais, sala de aula. Eu gosto, sou fã e me sinto bem ouvindo, por isso que eu nem lembrava dessa história, mas eu prefiro, se tem alguém que sabe mais do que eu prefiro sentar e ouvir, né, igual Jesus está presente, eu vou ficar aqui falando besteira, então deixa eu ouvir Jesus. Mas é tão bom, irmãos, eu fico vendo as pessoas não dão valor, às vezes vai nos congressos e não entra para assistir, fica lá fora conversando fiado. Eu era adolescente, eu preferia ficar no templo com os adultos, ouvindo o pastor René dar aula, do que ir para a classe adolescente. Ficar grilado, ter que ir, obrigado a ir para os adolescentes. Mas eu queria era ver o pastor, porque ele era um mestre, né, por excelência. Então nós precisamos aprender a valorizar essa parte do conhecimento cognitivo. As leituras, os nossos livros. Paulo está preso em Roma, sabia que ia morrer, ele mesmo disse, uns versículos anteriores, que ele ia morrer, e manda trazer os livros e os pergaminhos. Ele sabia que ia morrer e queria ler, queria estudar. Então isso faz parte da formação, da nossa capacitação formal cognitiva. Eu gosto tanto de ler, irmãos, que eu leio qualquer coisa, até quem aqui é do tempo da lista telefônica. Quando eu botei o primeiro telefone em casa, eu ganhei uma lista da Tele Goiás. O que eu fiz? Fui ler a lista telefônica. Sério, irmãos? Lendo a lista, eu descobri que eu tinha direito às ações da Tele Goiás. E ali começou a saga de vender ações, comprar telefone, vender ações, comprar telefone, e ao final, em 94, eu troquei 3 telefones pelo lote onde eu construí minha casa. Em 94, no começo da URV, do Real, lembra? Um ano depois, o telefone não valia nada. E o cara que vendeu o lote, não gosta nem de ver minha cara, ele dá vontade de suicidar. Lendo lista telefônica. Então, eu não concebo a ideia, irmãos, de pastores, de líderes e de seminaristas que não leem. Não lê nada. Eu tinha um aluno no seminário que nem o caderno dele levava para casa. Sim, ia falar o nome dele aqui, mas deixa para lá. Ele deixava o caderno lá no seminário, ia para casa, no outro dia ele chegava, pegava o caderno lá e ia escrever. Nem para... Que resultado? Sabe o que deu desse cara? Não deu nada. Perdeu o tempo dele, o dinheiro da igreja e a esperança que a igreja colocou nele. E olha que ele era carismático. Eu achava que poderia ser um bom obreiro, mas quando eu fiquei observando que nem o caderno, um cara desse, irmão, nem Bíblia ele lê. Nem Bíblia ele está lendo.
Então, essa capacitação formal vem dessa parte. É aí que a gente vai desenvolvendo a questão cognitiva. As habilidades, elas vêm, o método é a experiência de campo, irmão. Ninguém adquire habilidade sem trabalhar. É na experiência de campo, né, que a gente vai adquirindo. Esse é o método. Diz que a igreja tinha uma escola de treinamento e depois de 20 anos um aluno deixou de ir na escola de treinamento e o pastor foi lá. Irmão, por que você deixou de ir na escola de treinamento? Aí o irmão olhou para o pastor e disse assim: cansei de treinar. Ou seja, o pastor não botava ele para jogar, irmão. O cara quer jogar. Você tem que dar serviço para ele. Eu fui pastor interino da 4ª igreja agora na transição, e um dos meninos que poderia ter sido pastor da igreja foi seminário lá, foi seminarista da igreja, e hoje está lá em São Paulo, trabalhando numa organização missionária. Aí ele estava de férias, ele falou assim: pastor, eu fiquei 3 anos no seminário, nunca me chamaram nem para orar na igreja. E eu vi esse menino no seminário e vi o potencial dele. Resultado, a igreja não deu valor. Esse pessoal de São Paulo chamou ele para lá, ele foi trabalhar. Começou trabalhando serviço braçal no seminário lá. Aí resolveram dar uma aula para ele lá, e ele deu a aula e rebentou. Aí virou professor. Hoje ele é diretor do seminário. Não tem nem 30 anos o rapaz. Mas ele ficou na igreja muito tempo, então tem que dar serviço para o pessoal. Tem que dar oportunidades. Que tem um pastor da igreja congregacional que foi para o Nordeste, e a sede da igreja no Rio de Janeiro ficou sabendo que ele tinha aberto um seminário. Aí chamou ele para prestar conta. Ele foi: como é que você abriu o seminário? Eu falei: não, o seminário meu é o seguinte, eu tenho as 10 congregações, o cara converte hoje lá na igreja, amanhã eu mando ele para uma congregação para pregar, para dar testemunho. Aí no outro domingo ele vai em outra congregação dar testemunho. Quando termina 10 cultos, 10 semanas, que ele deu o mesmo testemunho em 10 igrejas, eu já pego o feedback dos líderes das congregações e já sei se ele tem jeito ou não. Se ele tiver jeito, eu já vou começar a dar um treinamento, um preparo para ele. E aí o cara foi abrindo, foi o pastor da congregacional que mais abriu igreja para essa denominação no Nordeste. Porque ele arrumou um jeito de fazer diferente do que a própria denominação fazia, mas que não tinha problema nenhum. Foi dando experiência para o pessoal. Qual que é o contexto? O contexto é a igreja. A igreja é o lugar. Por isso que o seminário tem que fazer um casamento aí com a igreja, porque a gente dá a parte de conteúdo do seminário, mas ele é preciso que a igreja dê oportunidade para ele, crie alguma forma alguma avenida de trabalho seja aberta para essa pessoa na igreja, até para ele descobrir que ele não tem dom para aquilo ali. Um tempo desse, um marcou comigo: pastor, eu quero falar com o senhor. Chegou lá na igreja e estava dirigindo uma congregação. Ele chegou e falou: pastor, o senhor vai brigar comigo, mas eu tenho que falar para o senhor. Fala, irmão. Fala primeiro, para depois eu saber se eu tenho que brigar ou não. É o seguinte, pastor, eu descobri que eu não sou chamado para ser pastor, não. Como é que você descobriu, irmão? Aí ele contou a história. À medida que ele foi contando, eu pensei: agora esse cara é pastor. Aí ele contou a experiência que ele teve com o Senhor, como foi. Quando ele terminou, eu falei assim: irmão, você é um homem de Deus. Eu vou aceitar você entregar a congregação, porque eu entendi pela sua experiência que realmente Deus não quer você lá agora. Mas eu vou dizer uma coisa para você: você tem uma chamada do Senhor, e ela vai florescer um dia. Então, irmãos, ele precisou da experiência de campo até para entender que não era aquele. Ele acha que não tem chamado. Eu, na minha opinião, só não é a hora ainda. Mas ele tem. É um homem de Deus. Louvado seja Deus por isso. Então, esse serviço na igreja, que começa na cozinha, começa na portaria, começa na zeladoria. A Bárbara Burns, por exemplo, ela terminou o seminário
e lá nos Estados Unidos, tinha um chamado missionário para o Brasil, e Deus falou para ela servir numa igreja mexicana. Isso é uma humilhação para um americano. Um americano sair, tá lá nos Estados Unidos e ir para uma igreja de mexicano, mas foi Deus mandou, de latinos ela foi, o pastor era mexicano. Chegou nessa igreja, ficou lá frequentando, e o que é que eu vou fazer na igreja? Aí passou um dia, Deus falou com ela, domingo, o pastor vai falar que está precisando de uma pessoa, e aí você é essa pessoa. Aí ela chegou no culto, e o pastor no final do culto falou, irmãos, nós estamos precisando de uma zeladora ou do zelador para a igreja. Aí ela foi para cá, mas Senhor, eu fiz seminário, o Senhor me chamou para ser missionária, e agora o pastor falou, isso é para você ser zeladora da igreja. E ela foi ser zeladora da igreja. Chegou lá, pastor, eu quero ser zeladora. Agora veja bem, uma americana vai congregar numa igreja de latino, e depois Deus manda essa americana ser zeladora da igreja. E ela foi zelar da igreja. O pastor já sabia da chamada dela. Um dia lá o pastor chegou e falou assim, minha filha, você não tem chamada para ser missionária no Brasil? Tenho chamado, Deus me chamou. E o que você está fazendo aqui? Uai, pastor, estou esperando Deus falar com a igreja, porque comigo ele já falou. Só que Deus precisa falar com a igreja. Minha filha, os irmãos estão tudo cobrando isso de mim aqui, Deus já falou com a igreja. O que a igreja tem que fazer? Aí, como ela sabia, ela falou, a igreja tem que fazer isso. Resultado, a igreja enviou a Bárbara para o Brasil. Ela foi e tem sido uma grande bênção no nosso país. E ela foi a primeira missionária da igreja, porque depois dela, a igreja começou a mandar mais missionários. E se tornou uma das igrejas que mais enviou missionários num certo período nos Estados Unidos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas onde ela começou? Zelando a igreja. Então, irmãos, quem está na igreja trabalhando, liderando qualquer coisa, você está com um tesouro em suas mãos, irmão. Dá serviço para os outros. Está na cozinha? Põe gente para trabalhar na cozinha. Vai descobrindo talento na cozinha da igreja. Na zeladoria. No estacionamento. No louvor. Na escola bíblica dominical, seja lá onde for. Vai dando serviço para as pessoas. Vai capacitando pessoas. Vai dando oportunidade. À medida que a pessoa vai trabalhando, ela vai descobrir. Então as habilidades só vão ser descobertas se a pessoa tiver a oportunidade de trabalhar. Então tem que dar serviço para o povo. Diz que o pastor bom é o seguinte, é aquele que dá serviço para o povo. Sabe por quê? Porque se ele não der serviço para o povo dá serviço para ele. Então, eu aprendi sobre sogra, né? Sogra, se você quer que a sua sogra não dê trabalho para você, então você tem que dar trabalho para ela. Se você não quer que ela vá na sua casa, vá na dela primeiro. Se não quer que ela peça dinheiro emprestado para você, peça para ela primeiro. Esse é o segredo. Então, com relação à igreja, você tem que dar serviço para o povo, irmão. Deixa o povo orar, distribua as tarefas. Se você tem uma função qualquer, forme pessoas. Quando alguém na igreja chega para mim e fala, pastor, eu vou entregar meu ministério lá, não tem condição de liderar, não. Eu pergunto, a primeira pergunta que eu falo para ele, você já orou? Deus já falou isso com você? E a segunda pergunta é, quem você preparou para ficar no seu lugar? Às vezes a pessoa não preparou ninguém. Tem um irmão lá que estafou, queria largar tudo. Aí eu falei, não, irmão, fica 6 meses de licença, vai cuidar da sua vida. E nós vamos arrumar alguém para cuidar desse ministério aí. Daqui 6 meses você volta e me diga se você vai querer continuar ou não. Aí ele foi descansar, renovar as forças dele para lá. Aí quando ele voltou, eu falei, agora, irmão, você tem que... quer assumir de novo? Quero. Só que você vai assumir com uma condição. Você vai preparar a gente para assumir seu lugar. Porque dessa vez você deixou, não tinha ninguém para ficar no seu lugar. Isso significa que você trabalhou errado. Então nós precisamos ir treinando, preparando pessoas, e o melhor lugar é o serviço da igreja. E a questão afetiva. A questão afetiva é uma formação informal. O método, ele é informal. É as relações familiares, principalmente dentro de casa.
as relações que a pessoa, os seus relacionamentos, né, o que eu contexto são os dos relacionamentos. E o apóstolo Paulo dá um valor nisso muito grande. Quando ele escreve para Tito e para Timóteo, as qualidades mais importantes que ele coloca lá não é conhecimento doutrinário e nem habilidade. São questões de relacionamento, onde a gente vai descobrir as questões éticas e morais. O mais importante está aí. E essas questões dos relacionamentos, por exemplo, a gente não descobre isso na sala de aula. A gente descobre isso convivendo com as pessoas. Então a igreja, às vezes, tem muita pressa em formar pastores, por exemplo. Talvez um dos motivos que as igrejas batistas, por exemplo, têm menos problemas com relação aos seus pastores é porque a gente demora a formar um pastor. Chegou um sobrinho meu lá na igreja. Sabe aquele sobrinho nosso cego? Ele tem o dom de estelionatário. O dom. Aí ele chegou, ele casou, depois de muito rolo que ele fez pela vida de mulher, resolveu casar com uma mulher que tinha grana e bonita. E chegou na igreja com essa mulher, com dinheiro e bonita, a mulher realmente era linda. E sentava nos primeiros bancos, o primeiro culto que ele foi de terno. E sentou lá. E eu estou lá, só de olho, né? Primeiro culto, segundo culto. Aí a minha esposa, que é a tia, e olha o nome dele, Israel. Nossa, o Israel está tão crente, né? Eu falei, é verdade. Aí passou um mês, ele, tio, quero falar com o senhor. Eu falei, tudo bem. Aí ele foi lá em casa, chegou lá, sentou, aí lá vem a pérola, né? Tio, o que eu tenho que fazer para ser pastor da Batista? Aí eu falei assim, uai, rapaz, você tem que ir para o seminário, estudar lá 3, 4 anos, mas para ir para o seminário você tem que ser membro da igreja primeiro. A igreja tem que achar que você tem capacidade, condição em várias questões para ir para o seminário. Então você vai ter que ir para a igreja, ficar lá 1 ano pelo menos, para depois a igreja mandar você para o seminário, mais uns 3 ou 4 seminários. Terminou esse período, aí se a igreja achar que você pode ser pastor, a gente vai pedir a ordenação sua lá na ordem. Aí você vai para a sindicância, 2 meses de sindicância, depois prova teórica. Se passar, aí você vai para a prova oral. Aí se passar, você vai ficar mais 1 ano de probatório. À medida que eu fui falando, ele foi entristecendo assim. Mas pastor, tio, eu já sou pastor. Eu falei assim, você? Pastor? Aí ele foi contar como é que ele foi ordenado pastor. Quando ele terminou, eu falei assim, meu filho, deixa eu falar um negócio para você. Lá na Filadélfia, você não pode ser nem porteiro. Até 1 mês atrás, você só fazia presepada na vida. Agora, só porque você casou e está indo lá na igreja, você está achando... Quem foi o louco que te ordenou? E aí, irmãos, resultado, ele nunca mais voltou. Nunca mais voltou lá em casa. Mas quando ele contou como ele foi ordenado para o ministério, irmãos, isso é uma irresponsabilidade de quem fez um negócio daquele. Então o pessoal está preocupado o seguinte, como ele é carismático, canta, toca e junta gente, é um cara ótimo para começar a congregação. Entendeu? Mas você deixa ele lá só 6 meses, aí você tira e manda alguém sério para lá, porque para juntar gente, ele é igual aqueles caras que ficam na rua fazendo aquele negócio da cobra lá. Você vê aquela muvuca de gente, você chega lá, o cara tem uma habilidade para juntar gente que é impressionante. Mas não tem caráter. Caráter a gente conhece convivendo, relacionando. Por isso que a igreja é fundamental na formação de liderança. O seminário é básico, é necessário, não podemos abrir mão, mas a igreja é fundamental.
E o pastor é a peça-chave, porque ninguém tem mais acesso ao coração do membro da igreja do que o pastor. Um exemplo simples. Quando um casal da igreja briga e vai divorciar, por exemplo, uns irmãos ouvem a mulher, outros ouvem o marido, mas só o pastor ouve os dois. Aí fica uma parte da igreja com raiva de um, outra parte com raiva de outro, mas só o pastor que está sabendo realmente, pelo menos acha que sabe, do que está acontecendo. Então o pastor tem essa facilidade, essa habilidade, essa graça de Deus. Ele é fundamental nesse processo de formação de liderança por conta dessa questão chamada caráter. E aí nós estamos lá para terminar, orando lá na igreja. Deixa eu ver aqui que meu tempo já está acabando. Isso. Estamos orando lá na igreja e o irmão que estava dirigindo a oração falou assim: irmãos, o pastor fulano vai orar. Eu falei: irmão, ele não é pastor não. No meio de todo mundo, igual o pastor falou ali, né? Não aguentei o negócio. Pastor fulano vai orar. Eu falei: irmão, ele não é pastor não. Nem diácono ele é. Aí orou, foi aquele, orou, terminou. Pastor, o senhor me desculpe, irmão, deixa eu falar um negócio para você. Aquele irmão não paga as contas dele, até o seminário ele está devendo. Ele faz isso aí. Esse irmão, nem para diácono ele passou, foi para a comissão rejeitou ele para diácono da igreja. Agora você vai ficar chamando ele de pastor só porque terminou o seminário? Quem te ensinou isso? A igreja nem indicou ele. Então, irmãos, lamentavelmente, hoje, qualquer um virou pastor. Pastora, por exemplo, basta casar com pastor, você não precisa nem fazer seminário, nem ser ordenada. Casou com pastor, virou pastora. É uma miséria um negócio desse. Eu até penso que poderia ordenar mesmo as mulheres a pastorado, mas desde que elas fizessem o mesmo processo que nós passamos. Não é porque é mulher de pastor que vai ser pastora, não. Porque a mulher do médico não é médica, a não ser que ela fez medicina. A mulher do engenheiro também é a mesma coisa. Então hoje está vulgarizando essa questão. Nós não podemos abrir mão da valorização do ministério em todas as áreas. Certo, irmãos? Que Deus seja louvado e glorificado. Então eu queria deixar com vocês, seminaristas, um incentivo. Continue estudando. Você que já saiu do seminário, valorize o seminário. Você que já é pastor, incentive o seu povo a estudar. E vir para o seminário. Nós temos a grande tarefa de descobrir novos obreiros e obreiras. E a gente manda o povo. A gente ajuda. Quem vai sustentar é Deus. Então a gente conhece, convive, relaciona e a gente vai abençoando a obra de Deus com novos obreiros e obreiras para a glória do Senhor. Amém? Muito obrigado. Parabéns ao seminário por mais um ano. E vamos continuar firmes nessa tarefa aí de formar liderança serva e capacitada para a igreja do Senhor na face da terra. Amém? Deus abençoe, irmãos. Timóteo, obrigado aos irmãos.